ontem, anteontem, votou a resolução da ONU condenando a Rússia. É o único país dos BRICS que fez isso. Não adianta você fazer viagem que é estratégia, não. Não tem nada de estratégia, não. Quem é canalice? A Rússia vai virar nossa inimiga por causa disso? Não. A Rússia está cansada de lidar com filhos da puta. Lidou com eles a história inteira. São mais de 1000 anos lidando com filhos da puta. O Lula é apenas mais um. Tem nada demais. O Departamento de Estado brasileiro é apenas mais um bando de canalhas a serviço dos poderosos do Norte, que, enquanto o Brasil, México e Argentina votaram contra a Rússia, os 3 gigantes da América Latina, para agradar os Estados Unidos, gigantes de verdade como Nicarágua e El Salvador, e portentosa Bolívia, fizeram o dever de casa. Não preciso dizer da Venezuela, de Cuba. Fizeram o dever de casa. Mas o que chama mais atenção é El Salvador e Nicarágua. Um classificado como esquerda, outro classificado como direita, e ambos votaram a favor da liberdade no planeta, da respirabilidade do planeta, porque o ar do planeta fica pesado, você respirando o mesmo ar que os anglo-saxões sionistas respiram. Não tenho campanha direta contra povo nenhum, mas a elite que manda no mundo, que emana desses países, que tem em nossas terras parceiros e comparsas, fede. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial, mas você não sabe. Em 1939, em 1940, ninguém chamava a Segunda Guerra Mundial de Segunda Guerra Mundial. No primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial só foi chamada de Guerra Mundial depois do segundo, terceiro ano. Na Europa, só depois do segundo ano e do engajamento geral e dos Estados Unidos, lá com a história lá de Pearl Harbor, que começou a se chamar de Guerra Mundial. Até aquele momento era uma conflagração. Então tem muito ato histórico, feito histórico, tá? Que você teve a posteriori, como a divisão, aquele negócio, idade antiga, idade moderna, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Isso tudo foi feito depois, 476, 1453, 1789, são as datas, que são a divisão, 476, queda do Império Romano no Ocidente, de Roma, na Itália, dá fim à Idade Antiga. Aí nós fazemos a escala, paramos logo depois, em 1453, queda do Império Romano no Oriente, Constantinopla, que está igual aos Estados Unidos, está tendo que pagar do próprio bolso para manter a hegemonia. Pagou durante muito tempo, mas teve uma hora que os bárbaros falaram assim, não queremos mais dinheiro, queremos vocês. E derrubaram os muros e o resto é história. Em 1789, quando acaba com a Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, um monte de merda que termina com T, nós tivemos tudo isso aí, e depois viu-se que não era tudo essa Coca-Cola. A turma saindo na foice, uns matando os outros. Gente do quilate do Maratz. O Maratz que não faria feio em qualquer administração do PT. Seria ministro de qualquer um, talvez da propaganda. É um sujeito canalha à última espécie. Aquela menina de 17 anos que cravou uma faca nele mereceria uma estátua. Tá? Jacobinos e girondinos saindo no tapa. E a grande Revolução Francesa foi feita por 10% da população da França. 20% da população de Paris, e o resto do país nem soube que houve revolução nenhuma. Você só soube depois. A história trata feitos históricos a posteriori. Você está passando pelo meio de uma guerra. Nós estamos no meio da Terceira Guerra Mundial, com aproximadamente 200 mil mortos já e uns 500 mil feridos, e aproximadamente $1,5 trilhão de dólares de perdas de todos os lados, perdas a pequeno, médio
e longo prazo, eu fiz esse cálculo mais ou menos, dá US$ 1,5 trilhão de dólares, ou praticamente um PIB brasileiro. Não é pouco dinheiro, não. Tudo isso promovido pelo nazismo criado, fanfarronado, agitado e levantado e cantado em verso e prosa pelo Ocidente do Norte. Falei na Nova Resistência, repito aqui para quem não estava lá, só para refrescar a mente de vocês, porque quem refresca cu de pato é lagoa, tá? A Assembleia Geral da ONU votam contra a resolução das Nações Unidas a condenar o nazismo. O país considerou que a resolução exige limites inaceitáveis à fundamental liberdade de expressão. Nesse momento, tem liberdade de expressão. Está vendo como é que é um negócio móvel contra você? Eles usam da forma que quiser. De vez em quando, os democratas, os petistas, falam em regulamentar o sistema. Depois, limites inaceitáveis à fundamental liberdade de expressão. Isso não aconteceu hoje, não. Isso aconteceu praticamente 7 anos atrás. Foi em novembro de 2016, uma resolução das Nações Unidas condenando o nazismo recebeu um voto contra de 3 nações. Palau, que é um país também de uma rima riquíssima, tá? País que é menor que o meu canal também dá rima, mas Palau dá mais do que tudo. Tá? Então, Palau, que é um país menor que o meu canal, condenou junto com os Estados Unidos e adivinha quem? Ucrânia, 2016. Ficamos por aí? Não, calma que não. Calma que não. Por quê? Em 2022, como faz todo ano, a Rússia apresentou a proposta que condena a glorificação do nazismo. 120 países votaram a favor. Porém, preocupante é quem votou contra. Preocupante é quem votou contra. Essa resolução, para quem não sabe, ela é apresentada todo ano por Moscou. Nessa ocasião, em 2022, o documento foi copatrocinado por Venezuela, Camboja, Belarus, Azerbaijão, República Centro-Africana, Coreia do Norte, Cuba, Guiné Equatorial, Laos, Mali, Nicarágua, Paquistão, África do Sul, Sudão, Síria e Vietnã. Só que 50 países votaram contra. Ou seja, são países que não são incomodados pelo nazismo. Votaram, repito eu, contra a resolução das Nações Unidas de condenar o nazismo. Quem votou contra? Quem votou contra? Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido, Canadá, anotem o nome desses países. Espanha, anotem, Espanha aí. Áustria, Bélgica, Croácia, República Tcheca, França, Hungria, Letônia, Polônia e Portugal, entre outros. Tá? Vocês viram? Afeganistão, Equador, Mianmar, Palau, dessa vez, o país da rima fácil, Panamá, Papua, Nova Guiné, Samoa, Coreia do Sul, Suíça e Turquia, mesmo a Turquia sendo da OTAN, se abstiveram, ao menos se abstiveram. E os Estados Unidos, mesmo indo contra os interesses de Israel, votou uma resolução da ONU a favor do nazismo. Ponto para Rubão, que sempre disse que o nazismo não morreu com Hitler. Foi Hitler que morreu. O nazismo continuou. E agora se manifesta agora com um ano de operação especial na Ucrânia, onde o exército ucraniano foi dizimado,
as forças armadas ucranianas, que eram as maiores forças armadas de toda a Europa territorial, com exceção da Rússia, que tinha o maior quantitativo de blindados, de tanques, perdeu tudo. E perdeu os que ministraram a ela. E continua perdendo. E já foram mais de 200 bilhões de dólares em ajuda. E a perda total de $1,5 trilhão aproximadamente. A Rússia, que o Ocidente achou que iria cair até 20% do seu PIB, teve uma queda entre 0% e 2%. O produto interno bruto aumentou. Tá? Porque o PIB não é linear. Tem o per capita, tá? E tem o paridade de compra. Tá? Então, paridade de compra que acho que caiu 2%. Um aperto. Uma catástrofe para a Europa, que caiu muito mais do que isso. Por isso que a operação é continuada. Por isso que a operação não para. E por isso que Putin, anteontem, se não me engano, traz Antonte, como se diz, né? Simplesmente mandou ver. E sem pena, sem medo, pegou o acordo do START 3 e rasgou. Foi tão violenta essa posição da Rússia que o discurso do Biden, que ia ser feito em Varsóvia, ou na Varsóvia, antes, né? O polonês está vacilando para cacete, nem todos, né? Mas o comando, né? Teve que ser rasgado, que ia provocar a Rússia. O discurso de Biden cita o nome de Putin 16 vezes. O discurso de Putin não cita Biden uma única vez. Putin vê todo o Ocidente como inimigo. Sabe que não pode brincar com ninguém. Nem com Lula, nem com Dilma, nem com ninguém. Sabe disso. Vai ter acordo? Pode ter. Como é que vai ter acordo? Fazer igual na época do Kursk. Na época do Kursk, o senhor Putin mamou quase 100 bilhões de euros a fundo perdido dos Estados Unidos. Como ele fez isso? Fazendo. Ou vocês me dão dinheiro, eu taco fogo nesse galinheiro. E ninguém ousou falar alguma coisa.